Olá, boa tarde. Por causa da pandemia, o Conselho Nacional de Justiça tomou uma série de medidas para evitar a contaminação no sistema prisional socioeducativo. Nesta edição, a gente vai mostrar um levantamento feito pela Justiça do Rio Grande do Sul em relação a presos que tiveram concedidas as prisões domiciliares por causa do novo coronavírus. E ainda vamos conversar sobre isso com o juiz do CNJ. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. Polícia e Ministério Público de Minas Gerais cumprem mandados de busca e apreensão no caso das rachadinhas da Assembleia do Rio de Janeiro. Investigadores estão à procura da esposa de Fabrício Queiroz. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retira sigilo de decisão envolvendo operação da Polícia Federal no inquérito que investiga grupos responsáveis por atos antidemocráticos. Senado analisa o adiamento das eleições municipais. Sugestões de especialistas e do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, devem ser apreciadas ainda hoje. Depois de aprovada no Senado, a PEC seguirá para a Câmara dos Deputados, onde também será apreciada. O Ministério Público e o Batalhão de Choque de Minas Gerais cumprem nesta terça-feira, em Belo Horizonte, 4 mandados de busca e apreensão no caso relacionado às rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Os investigadores foram à casa de parentes de Fabrício Queiroz, preso na última quinta-feira, suspeito de participar do suposto esquema que obrigava servidores do gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro a devolver parte do salário ao parlamentar. A polícia está à procura da esposa de Queiroz, Márcia Aguiar, que é considerada foragida da Justiça. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo da decisão que resultou em uma operação da Polícia Federal no âmbito do inquérito que investiga o financiamento de grupos em atos antidemocráticos. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na terça-feira da semana passada em 5 estados e no Distrito Federal. O ministro Alexandre de Moraes decidiu tornar pública a decisão do dia 27 de maio, em virtude do acesso de investigados aos autos do inquérito 4.828. Ele usou como base a súmula vinculante 19. Também argumentou que trechos incompletos do inquérito já haviam sido publicados pela imprensa. Lembrando que na decisão em que determinou a operação contra aliados do presidente Jair Bolsonaro, Alexandre, relator do inquérito no STF, afirmou que indícios confirmam a real possibilidade de existência de uma associação criminosa na mobilização dos protestos pelo fechamento do Congresso e do STF. Moraes também destacou as provas apresentadas pela Procuradoria-Geral, que indicam uma rede estruturada de comunicação virtual voltada tanto à sectarização da política quanto à desestabilização do regime democrático. Também há relações complexas de poder por cooperação, dependência e dominação. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes também decidiu aplicar a quebra de sigilo bancário e fiscal para além dos alvos da operação. Segundo o ministro, as quebras se estendem a pessoas físicas e jurídicas vinculadas às anteriormente atingidas e que tenham participado diretamente de transações econômicas, financeiras e patrimoniais suspeitas com as últimas. A operação da Polícia Federal para investigar atos antidemocráticos foi na semana passada. Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão em 5 estados e no Distrito Federal. Entre os alvos estavam parlamentares, blogueiros e publicitários. Para acessar a íntegra da decisão, é só entrar na página do STF. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que a competência para julgar o mandado de segurança contra a decisão judicial, que decretou a quebra de sigilo bancário do advogado Zanoni Manuel de Oliveira Júnior e a apreensão do celular dele, essa competência é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O advogado é defensor de Adélio Bispo de Oliveira, que responde a processo pela facada em Jair Bolsonaro, que ocorreu em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a campanha eleitoral de 2018 para a presidência da República.
Nos autos, o ministro Fux, ele explicou que além de se tratar de mandado de segurança e não de recurso extraordinário, o pedido não está relacionado à existência de crime político, mas sim às prerrogativas legais dos advogados. O ministro salientou ainda que a Constituição Federal prevê expressamente que a competência originária para o julgamento dos mandados de segurança impetrados contra decisões proferidas por juízes federais é do Tribunal Regional Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participou nesta segunda-feira de uma videoconferência sobre Estado constitucional, instituições republicanas e liberdades civis e fundamentais no contexto da pandemia da Covid-19. O encontro virtual foi promovido pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. Na conversa, o ministro Dias Toffoli respondeu a várias perguntas, entre elas sobre a atuação do STF em tempos de pandemia. O presidente do STF afirmou que o maior desafio do judiciário nesse período é levar a previsibilidade e segurança jurídica, o que tem sido possível com o uso da tecnologia e apoio da magistratura, advocacia, Ministério Público e Defensoria Pública. Dias Toffoli foi questionado sobre a possibilidade de alterar a data das eleições municipais deste ano. Disse que o TSE já está discutindo com o Congresso Nacional uma nova data para o pleito a ser realizado ainda este ano, sem prorrogação de mandato. Durante a conversa, o ministro Dias Toffoli ressaltou os benefícios da atividade espiritual comprovados pela ciência e lembrou decisões importantes do STF ligadas à religião, como a vinculação do ensino religioso em escolas públicas a uma determinada religião e a possibilidade de sacrifício de animais em cultos. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal volta a julgar processos referentes a casos de corrupção envolvendo parlamentares federais. A sessão por videoconferência será realizada agora à tarde. Constam 7 processos na pauta da segunda turma. 4 são da relatoria do ministro Edson Fachin e 3 são do ministro Ricardo Lewandowski. Os 2 primeiros itens são ações penais em que o Ministério Público busca a condenação do ex-senador Waldir Raupp. Ele e seus assessores parlamentares são acusados de terem praticado crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro para financiamento da campanha de reeleição ao Senado em 2010. No outro caso, a Procuradoria-Geral da República pede a condenação do deputado federal Vander Loubert e mais 2 réus. Eles são apontados como autores dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e também organização criminosa, envolvendo uma subsidiária da Petrobras que foi objeto de investigação na Operação Lava Jato. Os ministros da segunda turma também devem julgar 2 recursos envolvendo políticos. Um foi apresentado pelo ex-deputado federal Eduardo Cunha, argumentando que deveria ser julgado pela Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. O outro é do senador Humberto Costa, questionando o envio do inquérito para a 13ª Vara Federal de Curitiba. Ele é investigado por recebimento de valores ilícitos usados para o financiamento de sua campanha eleitoral. Outros 2 recursos, que estão sob sigilo, foram apresentados contra a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, envolvendo um processo da 4ª Vara Criminal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O ministro suspendeu a prisão preventiva de apenas um dos acusados e manteve a prisão dos demais. O Ministério Público também recorre de uma decisão que substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar. O caso envolve uma mulher acusada de tráfico de drogas, mãe de 3 filhos menores. A sessão da segunda turma será realizada por videoconferência e começa logo mais às 14 horas. Já a primeira turma não terá sessão de julgamentos hoje. A Justiça Federal determinou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, use máscara em espaços públicos do Distrito Federal. Se ele descumprir a regra, pode ser multado em R$ 2.000 por dia. A União também deverá exigir o uso da máscara por servidores e colaboradores do governo federal enquanto estiverem em serviço. A multa diária, neste caso, pode chegar a R$ 20.000. O ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de liminar para suspender reajuste de medicamentos em 2020.
O pedido feito pelo partido Rede Sustentabilidade era para suspender os efeitos de uma resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que estabeleceu o reajuste anual máximo dos preços para o ano de 2020. O reajuste foi autorizado depois que o prazo de suspensão dos aumentos de 60 dias, previsto pela medida provisória 933 de 2020, terminou no fim do mês de maio. O partido explica ainda que o texto da MP, pronto para ser votado na Câmara dos Deputados, fixou a suspensão do reajuste até 30 de setembro. Segundo a rede, os aumentos podem dificultar o acesso de milhares de famílias a remédios durante a crise sanitária provocada pela Covid-19. Mas o entendimento do ministro Herman Benjamin, relator do caso no STJ, com a expiração do prazo de suspensão dos aumentos de preços, a Câmara de Regulação apenas cumpriu a determinação da lei ao editar a nova tabela para reajuste dos medicamentos. Segundo o ministro, cabe agora ao Poder Legislativo decidir se suspende ou não os reajustes. Na decisão, ele alertou ainda que, em função da crise sanitária e econômica que o país vive, novos elementos podem levar à modificação desse entendimento. O mérito do mandado de segurança ainda será julgado pela primeira sessão do STJ. E você vai ver no próximo bloco os detalhes de um levantamento feito pela Justiça do Rio Grande do Sul em relação a presos que tiveram concedidas as prisões domiciliares por causa do coronavírus. Os detalhes já já. A relação entre o direito do trabalho e a Constituição Federal de 1988 é muito estreita. Estão previstos no texto constitucional vários direitos trabalhistas. O artigo 7º até o artigo 11 traz uma série de direitos, mas me parece bastante especial o artigo 7º, que traz a seguinte redação: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Um levantamento efetuado pela Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, feito entre os dias 18 e 31 de maio, mostrou que mais de 7 mil presos saíram do sistema prisional no estado. Desse total, aproximadamente 2.200 foram contemplados com liberdade ou prisão domiciliar por causa do coronavírus. Dados coletados pela Corregedoria Geral da Justiça apontam que apenas 5% da população prisional foi contemplada com liberdade ou prisão domiciliar em razão da Covid-19. A maior parte deles já estava no regime aberto e semiaberto, convivendo em liberdade. O acompanhamento dos números revelou que 226 apenados voltaram a cometer crimes e regressaram aos presídios por prisão em flagrante. O número representa 2,9% do total de detentos soltos neste período. Até o presente momento, não se identifica qualquer impacto significativo à segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul por meio dessas solturas. É importante acrescentar também que a soltura de presos ela vai ocorrer independentemente da pandemia e mais cedo ou mais tarde presos vão obter a liberdade, porque vão obtendo benefício na execução penal e também tem a questão do término das penas. Então nós temos que questionar não somente a soltura dos presos, mas principalmente a efetividade da pena de prisão como uma medida preventiva à criminalidade, preventiva à reincidência. O juiz corregedor Alexandre de Souza Costa Pacheco falou sobre os números de reincidência fora do período de quarentena. Para ele, a pena de prisão deve servir para evitar e prevenir a criminalidade. Num período de normalidade, a taxa de reingresso de presos ao sistema prisional ela beira 80%, claro, examinando-se num espectro temporal mais amplo do que o agora analisado em relação ao período da pandemia. Então isso significa que a pena de prisão não vem cumprindo o seu principal objetivo, que é evitar a criminalidade, que é prevenir, prevenção. Então hoje nós temos uma pena privativa de liberdade que serve como mero castigo, mas ao mesmo tempo ela acaba se transformando pela precariedade de condições do sistema prisional
em fator criminógeno preponderante. E isso vem afetar diretamente a segurança pública. A recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça de 13 de março previu uma série de medidas para prevenir o contágio da população prisional pelo coronavírus. Entre as medidas estão a revisão de prisões provisórias e a concessão de prisão domiciliar para presos do grupo de risco, que são idosos, gestantes e portadores de doenças graves. Em cada caso, os magistrados analisam os pedidos de concessão de prisão domiciliar ou liberdade, em razão da pandemia, e levam em consideração questões como a segurança pública e a saúde da pessoa privada de liberdade para a tomada de decisão. Bom, e a gente continua agora neste assunto, conversando ao vivo com o juiz do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, doutor Antônio Carlos Tavares. Olá, doutor Antônio, muito obrigada pela sua participação e pela disponibilidade. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com a TV Justiça, conversar com as senhoras e os senhores telespectadores. É um prazer muito grande. Bom, houve um aumento alarmante de casos nos presídios. Eu tenho aqui o número de 800% nas taxas de contaminação, né? Esse número foi levantado junto aos governos estaduais. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que o CNJ vem fazendo para poder mudar esse cenário, evitar aí uma tragédia, um alastramento maior nos presídios do país. Bom, se faz necessário, de início, fazer uma contextualização, né? A recomendação 62, ela foi editada no mês de março, estava acompanhando a reportagem relacionada ao Rio Grande do Sul. Ela foi editada no mês de março, nós ainda não sabíamos como seria a entrada efetiva do vírus e como o Brasil é um país continental, com climas diversos, com costumes diversos, nós temos tratamentos diferentes ao Covid em meio à realização desse combate. A recomendação 62, houve a necessidade da sua postergação, né? Ela foi renovada por mais 60 dias e, a partir desse momento, o que o CNJ vem fazendo é efetivamente monitorar a situação. Nós temos um trabalho efetivo de aproximação perante os estados, um trabalho que começa antes da Covid, com a vinda do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que já está numa fase bastante avançada de implantação. Temos aproximadamente 1,4 milhão de processos já implementados, pretendemos chegar a 2 milhões. Em meio à pandemia, nós temos, em meio à necessidade de monitoração, o incentivo às inspeções virtuais. Houve uma recomendação bastante recente nesse sentido, para a recomendação virtual não só nos presídios, como nas casas de internação relacionadas ao sistema socioeducativo. Também há uma iniciativa junto ao Maranhão, de início, que nós pretendemos estender para todo o país, de fornecimento de tablets que vão ser utilizados não só nessas inspeções virtuais, como visitas virtuais, ou a interação com os familiares, também para ensino à distância. É algo que o CNJ começou a fazer há pouco tempo, mas devemos fazer o resgate histórico, né? O nosso parceiro DEPEN vem fazendo essa introdução tecnológica já há bastante tempo. Com essa extensão da recomendação 62, por intermédio da recomendação 68, há que se tratar também da inclusão do artigo 8º-A. O artigo 8º-A, parágrafo 1º, inciso 1, da recomendação 62, agora com esta nova redação, prevê um parlatório virtual, um contato efetivo entre o cidadão preso e seu advogado ou seu defensor público, com esse aumento da interação por meio virtual entre aqueles que estão em situação de confinamento com os atores necessários para a garantia de seus direitos, para a garantia do devido processo legal, do resguardo da sua rigidez física e mental no meio externo. Foi bom que o senhor já fez todas essas colocações. Eu comecei com os números, né? Números crescentes, mas o CNJ vem atuando ali com rigor em todas essas medidas e implementações. Eu gostaria que o senhor falasse agora para a gente os resultados. Já temos resultados positivos em torno de todas essas medidas implantadas e também quais os desafios que o CNJ enfrenta.
Bom, eu acho mais fácil começar até pelos desafios. O desafio é conscientizar a população que não afeta ao meio prisional e certamente são contribuintes, são cidadãos, eles merecem essa resposta por parte do CNJ. Primeira coisa que deve ser dita é a Recomendação 62, ora estendida por intermédio da Recomendação 68, ela não é uma decisão genérica. A Recomendação 62 é um norte de atuação para robustecer as decisões jurisdicionais feitas caso a caso por cada magistrado. O artigo 93, inciso 9 da Constituição, que prevê a decisão livre, porém fundamentada por cada magistrado em cada caso, ela está resguardada, é rígido isso. Nós não estamos de modo algum suplantando esta liberdade jurisdicional de cada magistrado. Isso é algo que é muito interessante que nós passemos sempre a pontuar. O grande desafio a partir disso é conscientizar a população de que esta realização de revisão das decisões no caso a caso, bem como para as prisões vindouras, que seja feita essa análise acerca da rigidez do preso, da possibilidade dele se manter no sistema carcerário diante dos grupos de risco, diante do vírus que ainda se alastra em diversas regiões do país, não é algo destemperado, é algo feito levando em consideração a gravidade da conduta. Isso é importantíssimo, porque hoje a gente... Isso é importantíssimo, essa colocação do senhor, porque hoje, infelizmente, a gente tem até na sociedade, né, esse anseio, uma espécie de política de encarceramento. É importante o senhor frisar mais uma vez que o CNJ, a Justiça, a Execução Penal, ela atua obedecendo todos esses critérios caso a caso, né, doutor Antônio? Sim, a análise é realmente qualitativa. Nós temos de partir para o caso a caso, nós temos de dar respaldo ao magistrado que, no uso de sua liberdade jurisdicional fundamentada, atua de modo a resguardar a sociedade, seja quanto à integridade física da população no que tange ao ferimento de bens jurídicos tutelados criminalmente, bem como devendo resguardar a saúde pública quanto ao avanço do Covid. Eu acho que é muito interessante trazer números, né? A análise, e aí vai mais um desafio, porque essa análise ela é qualitativa também. Nós temos de ler decisão por decisão, nós temos de analisar a fundamentação de cada decisão para ver se aquela soltura ou aquela manutenção de encarceramento, se isso tem a ver se isso está relacionado à Covid. Trazendo números, no levantamento de 2015 a 2019, nós temos aí um universo de aproximadamente 42,5% de reingresso. Pessoas presas, posteriormente soltas, tornam ao sistema carcerário. No levantamento que nós temos no decorrer do enfrentamento do Covid-19, nós temos uma reentrada de 2,5%. É algo muito, muito drástico, a redução é muito drástica. E temos números aqui muito interessantes para trazer. Alagoas, uma reentrada de 0,2%, Ceará, 1,82%, Minas Gerais, 2,2%, e o meu querido Rio Grande do Sul, eu sou do Poder Judiciário Gaúcho, 1,1%. Antônio, muitíssimo obrigada pela sua participação mais uma vez. Esse assunto rende demais aqui. Obrigada pelas suas colocações, pela disponibilidade. Bom trabalho para o senhor. Uma boa tarde mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Gostaria de desejar uma boa tarde às senhoras e aos senhores telespectadores e dizer que nós, como nação, vamos seguir enfrentando esta doença e vamos sair mais fortalecidos disso. Tá? Estamos todos aqui trabalhando em sociedade brasileira e do nosso cidadão. Grande abraço. Um abraço, tudo de bom, doutor Antônio. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir, Senado Federal faz sessão temática para discutir o adiamento das eleições municipais. É assunto para daqui a pouquinho, não saia daí. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Eu acredito que esse é um dos grandes marcos civilizatórios trazidos por essa Constituição, uma condenação absoluta da tortura, do tratamento desumano e degradante,
da escravidão e de todas as formas de violação à dignidade essencial do ser humano. Uma sessão temática foi realizada no Senado para discutir o adiamento das eleições municipais. Especialistas, senadores e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, deram sugestões que foram reunidas em um relatório que deve ser apreciado pelo Senado ainda hoje. A sessão de debates temáticos foi longa e produtiva. A partir do encontro de senadores, especialistas e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, foi feito um relatório da proposta de emenda à Constituição que traz a possibilidade de as eleições municipais serem realizadas em uma janela que segue de 15 de novembro a 20 de dezembro. O texto deve ser apresentado ao Senado Federal ainda nesta terça-feira. Dando a segurança, sim ou não, para que amanhã, no caso na próxima semana, quando começam a vencer prazos, por exemplo, de desincompatibilização, prazo de período vedado, é preciso a gente dar essa segurança à população e aos gestores do Brasil. Depois de aprovada no Senado, a PEC seguirá para a Câmara dos Deputados, onde também será apreciada. Se for aprovada nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, ela será promulgada. Não cabe sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro, porque propostas de emenda à Constituição são de competência única e exclusiva do Congresso. No relatório, consta o consenso dos especialistas na área de saúde sobre a necessidade de adiamento do pleito. Eu entendo plenamente o momento democrático, eu entendo plenamente a necessidade de definição. Também entendo que o melhor talvez fosse continuar com os tempos pré-estabelecidos. Mas a minha leitura, isto nesse momento é absolutamente inconcebível. O ato do pleito não é o ato mais difícil ou mais complicado desse processo, embora ele seja mais lento. O grande problema é o deslocamento e a aglomeração das pessoas ao redor do voto, de maneira que qualquer espaçamento que diminua essa aglomeração, seja ele físico, com mais unidades, com mais locais de voto, com mais áreas de votação, ou temporal, aumentando ou a duração do dia em que o voto pode acontecer ou o número de dias em que a votação acontece, são medidas que vão jogar a nosso favor. O ministro Barroso também pontuou que, no caso de as eleições serem adiadas, seria importante prorrogar pelo mesmo número de dias o horário eleitoral gratuito e outras ações. Para o TSE, em termos de conveniência da Justiça Eleitoral, o ideal seria manter a data das convenções e do registro partidário, porque aí nós teríamos tempo de julgar todas as impugnações a candidaturas antes das eleições. Mas também essa é uma questão política que terá que ser decidida pelo Congresso. Há uma outra importante, que é a desincompatibilização dos servidores municipais. Essa também é uma data móvel, de modo que, se as eleições forem adiadas, vamos supor, em 42 dias, você também adiaria esse prazo em 42 dias. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Para você, uma excelente tarde. Até amanhã. Lembrando que daqui a pouquinho tem transmissão das turmas pelo YouTube, uma novidade aqui na TV Justiça. Tchau, tchau.